Well, hello, good morning and good afternoon, pessoal aí dos nonos anos. E como eu tinha prometido, ficou faltando esse vídeo para essa semana, que é sobre a história da invenção do zíper, tá? E a gente sabe que algumas invenções não surgem logo de primeira, tá? Da primeira vez que é inventada. Às vezes surge uma ideia, depois dessa ideia surge outra ideia, e aí então é que a invenção fica famosa. É o que aconteceu no caso aí do zipper. E eu separei algumas palavras que nós vamos observar aí no texto. Por enquanto, duas palavras aí com, ou melhor, duas expressões com dois verbos. Was invented and was patented. E was invented, foi inventado. Was patented, foi patenteado. Tá? O que é patentear? Você sabe o que é patentear? Quando você inventa alguma coisa, para que outra pessoa não copie a sua ideia, você registra uma patente, para dizer que foi você que inventou aquilo. Tá? Então, quando eu estou lendo um texto sobre uma invenção ou sobre, enfim, qualquer coisa que aparece a expressão was patented, someone patented something, alguém patenteou alguma coisa foi patenteada, quer dizer que ela foi registrada como invenção daquela pessoa. Tudo bem? E alguns outros verbos no passado, que a gente tinha visto aí no 8º ano, mas que a gente vai voltar a ver, que é o verbo sold, que vem do verbo sell, passado de sell, é sold. Tá? Vender, sell, passado, vendeu ou vendia, sold. Okay? Outro verbo aí, died, passado de die. Died seria morreu ou morriam. Tá? Passado de die, é morrer. E became, a palavra became, que é o passado de become, que é tornou-se, ficou. Alguém ficou famoso, someone became famous. Alguém se tornou famoso, tá bom? Que vem do verbo become, que é tornar-se, tá bom? Então eu vou ler aí para vocês a historinha do zíper, tá? O texto não é tão grande nem tão pequeno, tá? Mas eu vou lendo e explicando, para que o vídeo não fique aí muito longo, tá bom? Então tem lá a Encyclopedia Entry, tá? O verbete de enciclopédia, zipper. Então primeiro ele dá a definição, olha só. A device consisting of two lines of small metal or plastic teeth. Um dispositivo consistindo de duas linhas de pequenos dentes de metal ou plástico. That can be interlocked. Que podem ser interligados. That can be interlocked. To fasten pieces of clothing, bags or other items. Tá? Para fechar peças de roupa, bolsas e outros itens. Reparem essa palavra, fasten. Okay? Fasten. Tá? Fasten é o verbo para fechar, no sentido de juntar duas partes. Fechar, quando a gente fecha uma blusa ou fecha uma mochila, fasten. Okay? E fastener é o tipo de fecho, tá bom? Or other items, ok. This type of fastener was first designed by Whitcomb Judson, an American engineer. Então, está dizendo assim, esse tipo de fecho foi primeiro desenhado por Whitcomb Judson, um engenheiro americano. Okay? It was called the clasp locker. E ele chamou ele de clasp locker. Nada a ver com zíper, por enquanto, né? Chamou ele de clasp locker. And was patented on August 29, 1893. E foi patenteado no dia 29 de agosto de 1893. Bom. In the same year, no mesmo ano, in the same year,
Judson exhibited, tá? O Judson exibiu his device at the Chicago World's Fair. Ele exibiu sua invenção na feira de Chicago, na feira de invenções. Aqui, deixa eu ler direitinho. Ele exibiu seu dispositivo, his device, at the Chicago World's Fair, na Feira Mundial de Chicago. Tá? He and Lewis Walker, ele e Lewis Walker, founded a company. Ele e o Lewis Walker fundaram uma empresa, uma companhia. The Universal Fastener Company, a Companhia Universal de Fechos. Okay? To manufacture the product, para fabricar o produto, para manufaturar o produto. Tá bom? But they never succeeded in selling the invention. Olha só, mas eles nunca foram bem-sucedidos em vender a invenção. Okay? Judson died in 1909. O Judson morreu em 1909, 1909, na 1909. Before the clasp locker became famous. Antes do clasp locker, que ele tinha inventado, ficar famoso. Vamos ver o que aconteceu depois. Later, mais tarde, tá? A palavra late é a palavra tarde. Later é mais tarde. Tá? Later, in 1913, em 1913, the zipper was improved by Gideon Sunback. The zipper was improved. O que é improve? Quando você improve something, quando você melhora alguma coisa. Was improved. Então, o clasp locker foi melhorado por Gideon Sunback. Por um cara chamado Gideon Sunback. Okay? A former employee of Judson. Um empregado de Judson. Tá? Sunback called it hookless fastener. O Sunback chamou essa invenção, a invenção aperfeiçoada, melhorada, hookless fastener, fecho sem ganchos. Hookless fastener, a tradução seria essa. And was more successful than Judson. E foi mais bem sucedido do que o Judson. He sold the device to the U.S. Army. Ele vendeu a invenção para o exército dos Estados Unidos. Army, exército. Tá? U.S. Army. Which used zippers on the soldiers' clothes during World War I. Tá? Que o exército usou essa invenção, né, até então conhecida como aí hookless fastener, a de clasp locker foi para hookless fastener, e o exército usou essa invenção na roupa dos soldados na Primeira Guerra Mundial. Okay. Let me see. O Goodrich, B.F. Goodrich, manufactured boots with Sunback's fastener. Tá? Então, um cara chamado Goodrich fabricou botas com a invenção do Sunback. Tá? And invented the word zipper. E inventou a palavra zipper. Tá? In 1923. Em 1923. The inspiration for the name, a inspiração para o nome, came from the zipping sound that zippers make when they open and close. A inspiração para o nome veio do barulho de zíper que os zíperes fazem quando eles abrem e fecham. Tá? Ou seja, o zíper tem uma história, ele não foi inventado assim, vou desenhar aqui um novo tipo de fecho que não vai usar botão, vai chamar zíper. Não foi bem assim, tá? Teve todo um processo. Tá certo? Então a leitura desse texto, gente, foi para aperfeiçoar ainda mais aí o inglês de vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho o texto, tá? Foi uma interpretação de texto, essa aula, tá? Como ela está gravada, vocês podem voltar e assistir quando quiser. As atividades têm que ser semanais, tá? Então, a primeira leva de atividades que eu dei para vocês
Eu não sabia direito o prazo, muitas pessoas me perguntaram o prazo de entrega, e tem que ser, na verdade, semanal, tá bom? Toda semana vocês têm que entregar, vamos supor assim, a cada sexta-feira, tá? Todo final de semana, passou uma semana, você tem que me entregar a atividade de inglês, tá? Não é muita coisa, porque é só vocês lembrarem lá da escola. Vocês têm 2 aulas de 45 minutos. Vocês usam esse tempo para fazer as atividades, tá bom? Assistir os vídeos, fazer as atividades. Me parece que essa semana, eu não sei se hoje vai ter uma aula de inglês ou amanhã, tem que consultar o calendário, lá a aula de inglês lá do CMSP, tá? Que ela é complementar, ela é uma junção dessas aulas que eu estou dando para vocês em vídeo, tá bom? Então, até sexta-feira ou sábado, se não der tempo, eu mando as atividades, tá? Lá pela Charlene, e vocês me dão retorno no e-mail que eu mando na própria atividade. Tudo bem? Aí, até a sexta-feira que vem, a sexta-feira da outra semana, vocês têm que me entregar essa nova atividade, tá? Porque aí na outra semana vai ter outra, tá? Os roteiros de estudos vão ser sempre semanais. Tudo bem? So, that's all. Isso é tudo por agora. Stay home. Bye bye.